Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez no Espaço Jacira. Eu sou Jacilene, trabalho aqui, sou supervisora administrativa e hoje a gente tem a honra aqui de receber com a gente a Lúcia Otero, que é consultora da área de treinamento, e a gente vai bater um papinho sobre Leader Coaching. Não é isso, Lúcia? Excelente, Gê, obrigada pelo convite. Fico feliz que vocês estejam nos acompanhando, porque esse tema é um tema super atual, falar de Leader Coach ou liderança coaching. Eu sou Lúcia, eu atuo já há mais de 15 anos na área de desenvolvimento, treinamento corporativo, formando líderes e profissionais como protagonistas. Então é uma área assim, que eu amo para falar com vocês. E eu espero que vocês queiram participar. Tragam as suas perguntas, vamos interagir. Esse espaço é para você também, tá bom? Verdade. E a gente queria começar perguntando para você, de onde veio a palavra coaching? Qual a origem? Muito bem. Hoje se fala muito em coaching, não é? Todo mundo tem um profissional que é coach. Ou é coach de finanças, ou é coach de saúde, ou é coach de vida, é coach executivo. E essa palavra, ela originou da palavra inglesa, que na antiguidade significava condutor, orientador. E hoje ela está sendo adaptada para um orientador ou treinador de pessoas. Naquela época era aquele que conduzia a carruagem, né? O coach é uma carruagem. Hoje o coach é aquele que conduz o profissional de um ponto A para um ponto B desejável. Então ele trabalha no desenvolvimento dessas pessoas. Por isso que hoje nós temos aí uma variedade de profissionais coaches. Então, podemos dizer que um líder coach, ele é essencial para o desempenho de uma equipe. Exatamente, Gê. É tudo de bom. Por quê? Nós temos a visão da liderança tradicional. O que é a liderança tradicional? É aquela pessoa que ela tem um desenvolvimento dentro da carreira na empresa, ela é um bom técnico, e ela acaba sendo levantada para uma posição de líder. Então, ele é preparado para isso. O líder coach, ele se desenvolve a partir de técnicas e ferramentas do coach que permite potencializar as habilidades da equipe. Então, ele traz mais resultados para a empresa na medida em que ele desenvolve a equipe nas suas diferentes habilidades e ajuda que elas superem os seus limites. Então, essas são as diferenças entre um líder coach e um líder tradicional. Exato. Que é mais voltado talvez para a tarefa. Isso pode ser, a gente pode dizer isso sim. Seria a nossa antiga nomenclatura de chefe, ele é mais focado em tarefas e resultados. O líder coach, ele está mais focado no desenvolvimento das pessoas, porque ele entende que por meio delas que ele vai alcançar os resultados. Eu tenho uma curiosidade. Todo mundo pode ser um líder coach? Precisa ter competências específicas? A gente consegue desenvolver, acho que eu fiz 3 perguntas em uma, né? Não tem problema. A gente consegue desenvolver uma pessoa ao longo da sua carreira para que ela seja coach? Ou a gente já nasce com alguma habilidade, um dom nato para isso? Nossa, isso é uma pergunta bem legal, sabe, Gê? Porque todo mundo pergunta, né? O líder já nasce pronto? Depende. Tem pessoas que têm essas habilidades naturais de liderança e elas demonstram isso desde pequenininhos. Se você observar os seus filhos, você vai ver que um às vezes é mais tímido, mais focado para tarefas individuais, e o outro é mais relacional. Então esse que é mais relacional, ele já tem características de líder, porque ele é um exemplo, porque ele consegue trazer pessoas, não é? Então, voltando para o ambiente corporativo, sim, é possível nós formarmos líderes coaches. O profissional que deseja ser um líder, ele pode investir em treinamento, em desenvolvimento, para que ele adquira as competências necessárias, desenvolva suas habilidades para ser um líder coach. Na segunda condição que você colocou, quais são as competências essenciais? A primeira é a comunicação. E não é só para o líder coach, para todo profissional, não é? Quem não se comunica não consegue ter um bom desenvolvimento. Então, esse líder coach, ele sabe falar, transferir atividades ou delegar atividades com assertividade, mas principalmente ele tem uma escuta empática. Ele sabe escutar, ele compreende o que o colaborador precisa, qual a necessidade de desenvolvimento, e com isso ele transforma, por exemplo, pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Não é legal isso? Entendi. E uma equipe consegue identificar essas habilidades no seu líder? Sim, sim, é muito visível.
Exemplo, nós temos algumas metodologias de avaliação que contemplam o liderado avaliar o líder. E é lógico, né, que ele tem que sempre se preparar. O aperfeiçoamento é contínuo. A gente não pode parar nunca o nosso desenvolvimento. Então, os liderados observam o senso de justiça, se o líder dá o exemplo daquilo que ele diz que é para ser feito. Porque o líder que apenas manda e não exemplifica, ele não é reconhecido como líder. Então, o time, sim, tem algumas características ou atitudes, melhor dizendo, né, do líder, que fazem com que ele seja reconhecido e seja identificado como autoridade. Porque o mais importante no líder é que as pessoas o admirem e saibam que ele é autoridade não porque ele manda, mas porque ele conhece o assunto. É um tipo diferente de autoridade, não é autoritarismo. É autoridade. Se eu quisesse me tornar uma líder coaching, que dica você daria, um caminho para que eu começasse a desenvolver essas habilidades no líder coaching? Não eu, mas talvez muitos que estejam nos assistindo tenham essa curiosidade de saber. Eu queria ter essas habilidades e competências. Por onde eu começo? Bacana, gente. Eu tenho certeza que você já tem, não é? Na sua função, nesse espaço maravilhoso aqui, gente, é um número enorme de pessoas trabalhando aqui. Existe uma harmonia maravilhosa. E sabe o que isso significa? Uma liderança coach. Porque você tem esse cuidado com cada colaborador de conhecê-lo melhor, entender onde ele já tem habilidades que possam ser exploradas e aquelas que você precisa desenvolver, estimular, convencer. E para que você seja um líder coach, você tem treinamentos adequados, você pode procurar escolas, principalmente aquelas que têm cursos para coaching, como IBC, Sena Coaching. Recomendo porque eu estou fazendo lá um lugar muito bacana, tem a Sociedade Latino-Americana, enfim, várias instituições que promovem esse desenvolvimento. E a empresa, isso é muito bacana, sabe, Gi? Quando a empresa identifica que ela também pode promover internamente o desenvolvimento da liderança aplicando as técnicas do coach. Que seria investir no seu colaborador líder para que ele pudesse desempenhar ainda mais e ter a sua equipe mais engajada. Exatamente, porque a empresa que consegue visualizar isso como investimento, ela tem um retorno com equipes mais bem preparadas, um líder que consegue extrair, não é, mais resultados, com agilidade, potencializando, né, aqueles recursos. Então, ela ganha em produtividade, ganha em lucro e sustentabilidade. Essa é a palavra-chave hoje para toda empresa, não é? Ô, Lúcia, você dá consultoria em muitas empresas, né? Você acredita que hoje as empresas conseguem perceber a necessidade de desenvolver os seus líderes para que eles desenvolvam esse papel? Sim, gente, totalmente. Todos os anos são feitas pesquisas para identificar dentro do ambiente corporativo quais são as necessidades que os RHs vão fazer naquele ano. A pauta número 1 é desenvolver líderes. Por quê? Porque a empresa depende essencialmente do potencial que esse indivíduo, né, o colaborador tem, de extrair melhores resultados. Então, todo ano, a condição necessária é desenvolver a liderança, prepará-la para os novos desafios. E uma liderança bem preparada, ela está apta a trabalhar com as mudanças, então ela tem mais desenvoltura, ela está apta a enfrentar adversidades, trabalhar com um alto nível de resiliência, que é essa qualidade de trabalhar sob pressão e apresentar resultados, né? E garantir produtividade. Então, parece fácil, né? Também não é tão difícil, não. Eu acho que quem é líder já tem meio caminho andado. E veja bem, líder não é função, é atitude. Porque às vezes a pessoa acha que ela só é líder quando ela está empoderada de uma nomenclatura que chame líder disso, não é? Gestor daquilo. Não. Ela é líder quando ela consegue mobilizar as pessoas. Então, a gente tem líderes naturais. E a empresa ela tem que identificar quem são esses líderes naturais e colocá-los, não é? Investi-los e empoderá-los. Entendi. Você conseguiria me citar assim, 3, 4 características de um líder coach? Muito bem. Como eu disse, a primeira é a comunicação mesmo. Ele tem que saber conversar, fazer perguntas. Porque quais são as ferramentas do coach? Entre N questionários, matrizes, a principal é fazer perguntas. O coach é um desafiador.
No lugar de dar a resposta, ele convida a outra parte a refletir por meio de perguntas que estimulem a pessoa a pensar. Então, essa é a primeira característica. A segunda é ele ser um divulgador da empresa, do conhecimento que a empresa tem, da missão, visão, valores, e promover o engajamento, que é o compromisso. E como que a gente consegue isso? O propósito pessoal, então do colaborador e do líder, tem que estar alinhado com os propósitos da empresa. Não é? Então, essa é a segunda condição. E a terceira é promover feedbacks com vistas ao melhoramento, ao desenvolvimento. Então, por exemplo, quando ele faz um PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, ele coloca áreas que aquele colaborador pode desenvolver. Uma outra situação que é ferramenta é trabalhar com a liderança na teoria da liderança situacional. Essa teoria, estou falando sozinha, gente. Não, eu acho que vocês querem perguntar alguma coisa, por favor, hein? Porque esse é um tema que eu amo. Participem. E eu começo a falar e não paro, não é, Gê? Não, mas é bom, porque quando você fala, instiga a nossa vontade, o nosso desejo de saber um pouco mais. É interessante esse assunto. Então, pode falar, porque a gente quer ouvir você interagir com a gente sobre esse assunto. Que bom. Gente, e vocês? Onde estão as perguntas de vocês? Eu estou ávida para responder. Vamos lá. Deixa eu falar só um pouquinho da liderança situacional. Essa é uma teoria americana do Paul Hershey e do Kenneth Blanchard. E eles dizem o seguinte, que numa equipe nós temos 4 tipos de colaboradores. Ele desenvolveu uma técnica, ele diz assim, que para cada colaborador ele tem que ser avaliado por três quesitos. Conhecimento do assunto, da tarefa, da técnica, ele tem que conhecer o nível de complexidade da tarefa e a maturidade dele em relação àquele desafio. Então, ele consegue distribuir as tarefas avaliando qual é aquele que tem mais maturidade, mais conhecimento, que pode lidar com uma tarefa mais complexa. Qual é aquele que não pode. E ele vai atuando para cada um deles de acordo com a necessidade. Administrando a diversidade da Exato. Então, para aquele que precisa de mais apoio, ele está mais presente. Para aquele que tem mais condições, ele pode delegar, não delargar, não é? Delegar e acompanhar mais a distância, dando autonomia. Então, isso numa equipe é super funcional, porque uma boa equipe, ela mescla diversos perfis de profissionais. Entendi. Gente, esse assunto é muito interessante, a gente tem muito conteúdo para falar sobre isso, mas nós temos aqui a Lúcia à nossa disposição. Se você tiver sua pergunta, pode mandar para a gente vai tentar responder. E eu quero agradecer você, Lúcia, por estar participando com a gente. Eu sei que você tem muita coisa para mostrar para nós, ainda sobre coaching. Eu não sei se a gente tem tempo para continuar fazendo uma perguntinha, porque eu acho que chegou uma pergunta aqui para nós. Ô, Lúcia, você acha que o coaching funciona em qualquer tipo de empresa? Chegou agora de um participante. Bacana, excelente pergunta, hein, gente? Sim, funciona. Porque o coach, ele entende que ele é o agente de transformação. Essa pergunta me diz exatamente isso. Olha, às vezes na minha empresa eu não tenho muita liberdade de atuação. Será que eu posso fazer isso? É uma conquista. O coach, ele é um agente, o líder coach, ele é um agente transformador. Então, ele pode convencer a gestão da empresa, o staff, os pares, a adotarem uma nova metodologia, não é? Independe do segmento e do tamanho da empresa, tudo na questão de negociação, que é uma habilidade do líder coach, é mais uma das habilidades, não é? Então, pode sim, gente, é uma questão de preparar-se, convencer a gestão, a diretoria e fazer com que isso comece a funcionar gradativamente, né? Porque nada muda da noite para o dia. Entendi. Então, ser um líder coach é um desafio, mas tem muitas ferramentas, eu acredito, para ajudar que esse líder alcance os seus objetivos, né? Eu queria, mais uma vez, agradecer a sua participação, deixar aqui os contatos da Lúcia, fiquem de olho na nossa página, na página da Lúcia Otero. Obrigada. Lá tem o portfólio da Lúcia, tem muito conteúdo interessante para que a gente possa vir falar aqui novamente. Obrigada, se você quiser deixar um recado para o pessoal. Pessoal, muito obrigada por nos assistirem, estou muito feliz de dividir esses conhecimentos com vocês, é a minha missão, eu amo fazer isso e fico à disposição de vocês.
Se quiserem me encontrar no Face, é Lúcia Otero. E aqui embaixo você encontrar os meus dados, e-mail e telefone. Pode me abordar, terei prazer em atendê-los, tá bem? Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau, até a próxima.